A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série A Palavra da Vida, a Comunhão da Vida e Pedras Vivas para a Edificação. As Epístolas de João e de Pedro. Título do volume 5: O fim está próximo. Autor Pedro Dong. Semana 4. Armar-se com o pensamento de Cristo para o sofrimento. Segunda-feira. A redenção nos conduz a Deus. Ler com oração. Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito. 1 Pedro 3,18. O tema desta semana é armar-se com o pensamento de Cristo para o sofrimento. Os escritos de Pedro visavam encorajar os judeus cristãos que estavam espalhados pelas nações e passavam por tribulação e perseguição. Pedro adverte que os sofrimentos são necessários, pois eles aperfeiçoam e purificam nossa alma, retirando de nós impurezas, tais como orgulho e independência de Deus. Ao ser afligidos e abatidos em espírito, mas tendo amor reverente pela palavra de Deus, proporcionaremos em nosso interior um lugar de habitação para o Senhor. O julgamento de Deus começa pela igreja, por isso devemos suportar os sofrimentos que nos advêm, enchendo-nos de sua palavra e servindo aos irmãos com os dons que recebemos. É assim que seremos edificados em amor e reinaremos com Cristo no milênio. A partir do dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro foi grandemente usado por Deus na geração da igreja em Jerusalém. Isso aconteceu porque ele entendeu que, apesar de o Jesus ressurreto ter aparecido várias vezes aos discípulos, após sua ascensão, ele não aparecia mais, mas sua presença estaria na palavra que seria ministrada pelos apóstolos a partir de então, os quais passaram a anunciar ousadamente o Evangelho. O apóstolo Pedro era quem ministrava a palavra de Deus aos que criam, e fez um trabalho maravilhoso no início da história da igreja. Na casa de Cornélio, ele foi usado pelo Senhor para abrir as portas da igreja aos gentios que passaram a crer no Senhor Jesus. A partir daí, a igreja passou a ser composta dos judeus que creram em Jesus no dia de Pentecostes e dos gentios que nele creram na casa de Cornélio. Atos 10. Dessa forma, a igreja prosperava em toda a Judéia. Alguns que eram da seita dos fariseus, da liderança do judaísmo, também creram no Senhor Jesus. No entanto, entre eles havia aqueles que defendiam o cumprimento das tradições judaicas, da lei de Moisés, da circuncisão e de outros itens. Internamente, na igreja em Jerusalém, surgiu uma pressão para se conciliar o Evangelho de Cristo com as práticas do Antigo Testamento. Depois disso, o apóstolo Pedro foi gradualmente deixando de ser mencionado no livro de Atos. Quando Paulo, após sua terceira viagem, foi até Jerusalém, ele foi recepcionado pelos presbíteros liderados por Tiago, irmão consanguíneo de Jesus. Ali havia dezenas de milhares de judeus convertidos, e todos eram zelosos da lei de Moisés, não havendo mais menção de Pedro nem dos demais apóstolos. O apóstolo Pedro reaparece em suas epístolas. A primeira delas foi escrita em Babilônia, e a segunda é tradicionalmente reconhecida como tendo sido escrita em Roma. O encargo principal de suas cartas era apacentar e pastorear os judeus que creram no Senhor Jesus e que estavam espalhados pelas nações no mundo. Esses judeus que habitavam em nações estrangeiras, mesmo sendo cristãos, viviam em constante desassossego. O próprio Senhor Jesus afirmou que a igreja permaneceria no mundo para cumprir a vontade de Deus. João, capítulo 15, versículos 18 a 19. Em sua oração ao Pai, Jesus não pediu que fôssemos tirados do mundo, mas sim guardados do mal. Capítulo 17, versículo 15. Por isso, não somos desta terra, pois temos vida e hábitos diferentes das pessoas que estão ligadas ao mundo. Aos domingos, por exemplo, em vez de descansarmos em casa, buscamos a palavra do Senhor em comunhão com os irmãos. Sendo diferentes, somos discriminados por não compactuarmos com a prática do lazer em vigor na sociedade. A luz que recebemos do Senhor e na qual andamos expõe a atitude de quem vive nas trevas.
E muitos, para justificar a própria conduta, nos difamam e criticam. Se nosso viver for pleno da realidade espiritual, as pessoas a nosso redor verão que estamos sempre alegres, cheios de esperança e paz. Percebendo que somos diferentes, um dia nos perguntarão qual é a razão disso. Então poderemos apresentar-lhes o Senhor. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3,15. Com simplicidade podemos dizer: posso orar por você? E escolhendo um ponto qualquer da imersão, oramos pelas pessoas. Certamente elas serão tocadas, porque o Espírito já terá começado a trabalhar nelas. Não deixemos de convidá-las para uma reunião, mas apenas digamos: vem e vê. Se vierem, verão a igreja cheia de vida e alegria, e verão como os irmãos amam a palavra fazendo imersão, gritos de guerra e louvando a Deus. Isso atrairá as pessoas e muitas serão ganhas. Querido leitor, o ponto-chave é que Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. 1 Pedro 3,18. Os cristãos, de maneira geral, entendem que a obra de Jesus na cruz teve como finalidade principal a redenção dos pecados. De fato, essa foi uma das razões, mas o objetivo final da redenção é conduzir-nos a Deus. Nossos pecados foram perdoados para quê? Para sermos conectados a Deus. Assim, o propósito último da redenção é conectarmos com Deus de forma a vivermos por sua vida e natureza, por meio da palavra da vida que nos é suprida. Agora anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção e a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Leitura de apoio. Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Sardes em Apocalipse. Os antecedentes, parte 1. Capítulo 4. Autor Pedro Dong. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play, disponível na Play Store e App Store.